Gente, muito boa noite para vocês. Espero que esteja tudo bem, espero que esteja tudo jóia. Vamos lá, né? A nossa última aula aí do semestre. Passou rápido, foi um semestre complicado, foi um semestre difícil para todo mundo, mas cá estamos, né? Vamos romper em nome de Jesus. E graças a Deus também, né, gente? Graças a Deus que tá acabando esse semestre. Gente, a aula passada nós estávamos falando sobre ação, né? Estávamos falando sobre a ação, falamos sobre as condições da ação e falamos sobre os elementos da ação. Na aula passada nós falamos sobre as condições da ação e falamos sobre os elementos da ação. E hoje nós vamos finalizar falando sobre a classificação das ações, para depois a gente dar entrada na matéria que é o processo, beleza? Da entrada não, né? Vão ser só algumas noções introdutórias a respeito do que é o processo. Bem, gente, como que as ações elas são classificadas ou como que as ações elas recebem uma classificação? O Código de Processo Civil ele vem classificar as ações considerando a modalidade de tutela jurisdicional que a parte pretende. Então, o Código de Processo Civil vem justamente classificar as ações e estabelecer uma classificação de acordo com a modalidade de tutela jurisdicional, ou seja, a modalidade do pedido que o autor vai fazer para o juiz e de acordo também com a atividade exercida pelo Estado juiz. A gente sabe, e a gente falou aula passada, que os elementos da ação são partes, causa de pedir e pedido. Então a classificação dessas ações, elas variam de acordo com o pedido, de acordo com a prestação da tutela jurisdicional que o autor irá fazer. E isso também varia de acordo com a atividade legislativa. Isso varia de acordo com a atividade a ser exercida pelo juiz. Varia de acordo com a atividade jurisdicional que o juiz vai exercer. Com base justamente aí nessa classificação, a gente pode afirmar que existem duas modalidades de ação. Existem as ações de conhecimento e existem as ações de execução, tá? Com base nesse entendimento, de acordo com a prestação da tutela jurisdicional pelo autor, de acordo com a atividade a ser exercida pelo juiz, aparecem e surgem duas modalidades de ação, que são as ações de conhecimento, chamadas essas também de ação de cognição, e existem as chamadas ações de execução. Então, duas ações: ações de conhecimento e ação de execução. O que é uma ação de execução e o que é uma ação de conhecimento que varia e que sofre mudanças de classificação de acordo com a atividade jurisdicional que o juiz vai exercer naquele processo. Numa ação de conhecimento, o juiz ele vai conhecer a pretensão do autor, ele vai ouvir a parte ré e ele vai colher provas. E por fim, depois de conhecer o processo, depois de se debruçar sobre o processo e conhecer o processo com todas as suas circunstâncias, esse juiz vai ter condições de afirmar qual das partes tem o direito material posto em conflito. Então, por exemplo, o que vai ser uma ação de conhecimento? Imagina que o Vitor ele tem um imóvel e ele me aluga esse imóvel. Ele é locador do imóvel, eu sou locatária do imóvel. A gente estabelece um contrato, a gente faz um contrato. Só que nesse contrato são estabelecidas condições, são estabelecidas obrigações entre nós, entre as partes. Imagine que fique estabelecido que o aluguel deverá ser pago todo dia 30 daquele mês. O aluguel deverá ser pago todo dia 30 daquele mês. Só que o Vitor, não considerando as cláusulas do contrato e descumprindo as cláusulas do contrato, ele começa a me cobrar todo dia 10.
Então, todo dia 10 do mês, ou seja, 20 dias antes, ele começa a me cobrar o aluguel. Eu, Léo, discordo disso totalmente, porque no contrato que a gente fez, ficou estabelecido que o aluguel vai ser dia 30 e não dia 10. Ou seja, eu vou e entro com uma ação contra o Vitor para alegar descumprimento de contrato, para alegar um descumprimento das cláusulas contratuais, pedir assim que o contrato seja rescindido e pegar os meus aluguéis de volta. Eu entro com essa ação, tá? Eu entro com essa ação perante o judiciário, uma ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Nessa ação, o que o juiz vai fazer? O juiz vai conhecer do meu pedido, ele vai conhecer daquilo que eu quero, ele vai conhecer daquilo que eu pedi, ele vai abrir prazo para o Vitor contestar, ou seja, vai ouvir o que o Vitor tem para dizer, ou seja, ele vai ver e ouvir, né, a contestação, o outro lado da história, e através de provas, ele vai dar uma sentença declarando se o direito é meu ou declarando se o direito é do Vitor. Então, declarando se o direito é meu ou declarando se o direito é do Vitor. Então, nesse caso, nós temos uma ação de conhecimento. Na ação de conhecimento acontece justamente isso. Uma parte entra com processo perante o judiciário, o juiz analisa aquele pedido, analisa aquele processo, ouve a parte contrária, colhe provas, busca se respaldar com o máximo de provas que puderem ser produzidas. E aí, a partir disso, o juiz vai dar uma sentença reconhecendo quem tem o direito, se vai ser o autor ou se vai ser o réu. Beleza? Por isso se chama uma ação de conhecimento. Então, qual que é o objetivo do autor? Qual que é o objetivo do autor em uma ação de conhecimento? O objetivo do autor é justamente obter uma decisão de mérito. É justamente obter uma decisão que declara se o direito é meu ou se o direito é do réu. Então, o autor ele tem como objetivo na ação de conhecimento obter uma decisão de mérito, ou seja, uma decisão referente ao conteúdo daquele processo, para o juiz dar a sentença e falar se a sentença é procedente ou se a sentença é improcedente. Então vamos dar outro exemplo aqui. Imagina que você tem um celular, obviamente, e você é de uma operadora. Imagina que você seja da Claro. E você tem um plano com a Claro que você paga R$ 29,90 todo mês. R$ 29,90 todo mês. Ok, começa normal, o plano começa normal, cobrando R$ 29,90, só que depois começam algumas cobranças indevidas. A Claro começa a cobrar de você R$ 49,90. E assim sucessivamente, a Claro começa a cobrar indevidamente R$ 49,90 de você. Você, obviamente, vai procurar um advogado, ou você, como advogado, vai entrar no Poder Judiciário, vai entrar com uma petição inicial, ou seja, vai iniciar o processo e vai falar tudo o que aconteceu. Vai narrar uma história, né? Vai narrar uma história. Vai falar dos fatos lá, o que aconteceu, vai falar sobre os fundamentos e vai fazer um pedido. Nesse caso, você vai fazer um pedido... Nesse caso, você vai fazer um pedido de ação, não precisa ser uma rescisão contratual, mas pode ser uma ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, porque quem é cobrado indevidamente tem direito a receber em dobro aquele valor. Então você entra com essa ação. O que o juiz vai fazer? Ele vai conhecer essa sua ação, vai conhecer o seu processo, vai ver aquilo que você alegou, aquilo que você trouxe como fatos e também como fundamentos, vai esperar para ouvir o réu, vai abrir prazo para contestação do réu, vai colher provas, vai produzir provas e vai decidir ao final se o direito é do autor, se o direito é seu ou se o direito é do réu.
Ou seja, você, o que você quer com aquele processo? Você quer uma decisão final de mérito. Você quer uma decisão definitiva de resolução daquele mérito. Você quer saber se aquele seu pedido é procedente ou se é improcedente. Então é isso que a ação de conhecimento ela busca. Agora, o que é uma ação de execução? A ação de execução já é diferente. Na ação de execução, o juiz ele vai determinar que o devedor executado satisfaça a obrigação prevista em um título executivo extrajudicial. Então, na ação de execução, o juiz ele determina que o devedor executado ele satisfaça a obrigação prevista em um título executivo extrajudicial. Então, como assim? Na ação de execução, não há mais conhecimento dos fatos. Na ação de execução, não há mais conhecimento do mérito pelo juiz. Na ação de execução, o juiz ele só vai determinar a execução daquele processo. Então, por exemplo, imagine que você é dono de uma mercearia, você é dono de um supermercado. Tem várias pessoas ali que compram na notinha, fazem uma nota promissória, por exemplo, com você. Então você tem pessoa que vai lá, pega R$ 500 de mercadoria, R$ 1.000 de mercadoria, assina aquela nota promissória e vai deixando. Só que chega um ponto que essas pessoas que estão assinando a nota promissória já estão devendo muito. Já estão devendo R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000. Nesse caso, você entra com uma ação de execução daquela dívida. Você entra com uma ação de execução daquele título executivo extrajudicial. Por quê? Porque já está comprovado. Já está comprovado que há uma dívida. Já está comprovado que há um débito. Nesse caso, o juiz não precisa conhecer o direito de quem. Nesse caso, o direito já está formado, o direito já está pré-estabelecido. Nesse caso, você entra com uma ação de execução não para que o juiz te diga se você tem direito ou outra parte tem direito. Você entra com uma ação justamente para que o juiz execute aquele devedor e a sua dívida seja satisfeita, a sua dívida seja paga. Então, numa ação de execução, o juiz ele executa o devedor e pega aquilo que está naquele título executivo extrajudicial, ou seja, um título que foi formado fora do juízo, um título que foi formado não sendo em juízo, por exemplo, né, notas promissórias que foram sendo assinadas e preenchidas no supermercado, e o juiz vai lá e executa aquele devedor e impõe medidas que obrigam aquele devedor a pagar. Impõe medidas que obriguem, né, aquele devedor a pagar, inclusive sujeito a penhora de bens. Ou seja, existem medidas constritivas do juiz que ele pode obrigar o devedor a pagar, beleza? Então, qual que é o objetivo do autor? Qual que é o objetivo do autor na ação de execução? Qual que é o objetivo do autor na ação de execução? É justamente a satisfação do título executivo extrajudicial. O objetivo do autor nessas ações de execução são justamente a satisfação do título executivo extrajudicial. Ou seja, o que o autor quer nesse processo? Ele quer que as notas promissórias sejam pagas. O autor quer que as notas promissórias elas sejam pagas. E aí nós temos justamente o objetivo do autor. Ele quer que aquele título executivo extrajudicial, ele quer que aquela nota promissória, ela seja paga. Beleza? Vamos lá. Algo que é importante falar, que é importante considerar, que na minha época eu aprendi de um jeito e vocês já vão aprender de outro jeito. Antigamente, na minha época, eu estudei o Código Civil de 1973, eram consideradas classificações de ação e modalidades de ação, ação de conhecimento, ação de execução e ação cautelar.
tá? Eu estudei, na minha época, quando eu estudei, ação cautelar era forma de classificação de ação. A ação cautelar era uma modalidade de classificação de ação. O novo Código de Processo Civil não prevê mais a ação cautelar como uma ação autônoma. O Código de Processo Civil ele não prevê a ação cautelar como uma modalidade de ação. O novo Código de Processo Civil, na classificação que ele faz das ações, ele não inclui a ação cautelar como uma ação autônoma, como uma ação independente ou como modalidade de ação. A ação cautelar ela fica inserida como uma tutela provisória de urgência, né? A ação cautelar ela fica muito mais inserida em uma tutela provisória de urgência, que é requerida dentro da própria ação de conhecimento ou da ação de execução. Então é importante, eu queria que vocês soubessem disso, que a ação cautelar ela não é modalidade de ação. Tá? A ação cautelar ela não é modalidade de ação e não é forma de ação. A ação cautelar ela fica inserida e ela fica inclusa como uma tutela provisória de urgência e ela fica, ela é requerida, ela é pedida dentro das próprias ações. Ela é pedida, ela é requerida dentro da própria ação de conhecimento ou dentro da própria ação de execução, beleza? A ação cautelar, ela fica incluída dentro de uma ação de conhecimento ou dentro de uma ação de execução onde se busca pedir alguma tutela provisória de urgência, beleza? Vamos lá, só para a gente finalizar aqui a ação. A doutrina, ela traz outra classificação de ação para a gente. A doutrina, ela traz outra classificação de ação para a gente. Outras classificações, melhor dizendo. Considerando o direito material, tá? Considerando o direito material, ou seja, considerando o direito como matéria, como conteúdo, as ações podem ser classificadas em ações pessoais, que trata do vínculo obrigacional entre as pessoas, né? Pode ser classificada entre a ação pessoal, que envolve direito entre as pessoas, ou também pode ser classificada como ação real. E o que seria a ação real? Seria o direito do indivíduo sobre uma coisa, seria o direito do indivíduo sobre algum bem, sobre alguma coisa. E considerando a forma, a espécie de tutela jurisdicional no processo de conhecimento, ou seja, com base no pedido de autor, a ação ela pode ser ação declaratória, ela pode ser uma ação condenatória e ela pode ser uma ação constitutiva. Ou seja, dentro da espécie de tutela jurisdicional no processo de conhecimento, ou seja, com base no pedido do autor, com base nesse pedido do autor, uma ação ela pode ser declaratória. Por exemplo, quando o autor ele só quer a declaração de algum fato, ele quer a declaração de alguma situação. Por exemplo, você está com uma dívida, quer dizer, você não tem dívida em lugar nenhum, de repente começam a surgir boletos para você, cobrando você, por exemplo, nas lojas americanas, ou cobrando você na TIM, ou cobrando você na Vivo. Você pode entrar com pedido declaratório de inexistência de débito. Você pode entrar com uma ação, com um processo, fazendo o pedido, declarando que não há débito nenhum, ou que você não tem débito nenhum. Você pode entrar com uma ação condenatória, que é uma ação condenatória quando você pede para que o réu seja condenado. Então, por exemplo, uma ação de danos morais. Você pede para que o réu seja condenado a reparar os danos morais que ele te causou. É uma ação em que o autor ele pede para que o réu seja condenado e para que pague a ele o valor de danos morais. Pode ser. Ou uma ação constitutiva, que é uma ação em que se muda a situação jurídica, é uma ação que se muda o estado, não só das partes, mas o estado do processo. Então, por exemplo, uma ação de rescisão contratual é uma ação constitutiva, porque vai haver alteração na situação das partes e também do processo.
Então, por exemplo, uma ação constitutiva, no caso, uma ação de rescisão contratual, vai fazer com que as pessoas deixem, né, de serem contratantes e contratados. O contrato ele vai ficar rompido e o estado anterior das partes de contratante e contratado vai ficar alterado, beleza? Então essa é uma ação constitutiva. Beleza, gente. Uh, esse, né, é a nossa matéria em relação à ação. Essa é a nossa matéria em relação à ação. Vamos estudar um pouquinho noções introdutórias referentes ao processo, tá? Vamos estudar um pouquinho algumas noções introdutórias referentes ao processo. Beleza. Processo. O que vem a ser processo? O processo, ele pode ser visto como um instrumento pelo qual o Estado vai exercer sua atividade jurisdicional com o objetivo de aplicar a lei ao caso concreto. Então, o processo ele pode ser visto como um instrumento, como uma maneira, pode ser visto como uma forma pelo qual o Estado vai exercer sua atividade jurisdicional com o objetivo de aplicar a lei ao caso concreto, com o objetivo de aplicar o direito, obviamente, ao caso concreto. Nesse caso, a gente está falando, em termos processuais, de uma relação jurídica que vai se formar entre as partes. Nós temos, nesse caso, o processo como uma relação jurídica entre autor e réu diante de uma jurisdição com uma natureza diferente, com uma natureza diversa da relação de direito material, uma relação diferente de simplesmente direito civil. Nós temos uma relação que é formada pelas partes, nós temos uma relação jurídica que são formadas pelas partes através da jurisdição, tá? Através do Estado juiz dizendo o direito ao caso concreto. A relação jurídico-processual, e aí quando a gente fala em relação jurídico-processual, a gente está falando numa espécie trilateral. Por que trilateral? Uma relação jurídico-processual envolve autor, réu e juiz, tá? Então, a relação jurídico-processual trilateral, ou seja, entre autor, réu e juiz, se forma pelo impulso que o autor dá ao entrar com o processo, ao peticionar, ao protocolar diante do Estado juiz, para que seja exercida a atividade jurisdicional em busca de uma sentença de mérito. Então, o processo ele é formado por uma tríade. O processo é formado por uma tríade. Por que por uma tríade? Porque começa com o autor que entra com o processo provocando assim o Estado juiz, provocando o Estado juiz a exercer uma jurisdição. Esse Estado juiz, então, ele cita o réu, ele faz a citação do réu para que o réu possa responder, e depois que o réu responde, forma-se, então, toda essa relação trilateral entre autor, réu e juiz. É importante dizer que a relação de direito material, isso a gente já falou nas nossas primeiras aulas, a relação de direito material ela é diferente, ela é distinta da relação de direito processual. Em uma relação de direito material, nós temos apenas duas partes. Não, na verdade, nós não temos nem partes. Em uma ação de direito material, nós temos uma relação linear entre pessoas. Então, por exemplo, imagina que há um credor e um devedor. Imagina que o credor é o banco, tá? Imagina que o credor é o banco. O banco emprestou 50 mil para uma pessoa. Imagine que eu, Léo, tenha pedido 50 mil para o banco. Nós temos uma relação jurídica? Temos, mas é uma relação de direito material. O banco ele fez um empréstimo para mim. Ele me emprestou 50 mil reais. A relação aí é formada somente por mim e pelo banco. Ou seja, relação entre credor e devedor. O que nós temos aí? Nós temos aí um negócio jurídico.
Nós temos aí um negócio jurídico, que foi feito através de contrato. Nós temos aí um contrato de empréstimo que foram feitas por essas pessoas. Beleza? Essa é a relação de direito material, um negócio jurídico apenas. Lembrando, na relação de direito material, a relação é linear, tá? A relação é linear, envolve somente duas pessoas. Por exemplo, credor e devedor, beleza? Agora, na relação de direito processual, na relação de jurídica em que há um processo, aí nós temos uma relação trilateral. Nós temos a chamada tríade. O que é essa relação trilateral? Ou o que é essa tríade aí? Nós temos um autor, nós temos um juiz e nós temos um réu. E vamos falar como é que isso se forma, gente. Um autor de uma ação, ele bate na porta do judiciário, ou seja, ele entra com uma ação, ele entra com um processo e dessa forma provoca o Estado juiz, provoca o judiciário, provoca, obviamente, a atividade jurisdicional do Estado. Depois de provocado, o que o juiz faz? O juiz ele cita o réu, ele faz a citação do réu. O que é a citação do réu? É o ato processual pelo qual o réu se defende. É o ato processual pelo qual o réu se defende. Então, o juiz cita o réu então, ele apresenta contraditório, ele apresenta contestação, e aí essa relação está formada. Então, na relação processual, no processo, vão ter atos das três partes. E aí, deixando bem claro, quais que são... Deixando bem claro, quais que são as partes do processo, quais que são as partes no processo? Autor, réu e juiz. Autor, réu e juiz. O autor, ele tem a sua parcela de contribuição, ele tem a sua, digamos assim, ele tem os atos que são inerentes a ele. Então o autor é ele que entra com o processo e provoca o juiz, porque a gente já estudou nas nossas primeiras aulas que a jurisdição é inerte, né? A jurisdição é inerte. O Estado ele não começa um processo de ofício, ele precisa ser provocado. O juiz recebe o processo, recebe a ação, cita o réu, abre oportunidade para o réu se defender, abre oportunidade para o réu apresentar o chamado contraditório ou apresentar contestação, e aí depois que o réu apresenta, nesse caso a relação está formada e estabelecida entre autor, réu e juiz. Beleza? Então a relação de direito material é diferente da relação de direito processual. Agora nós vamos falar, gente, sobre os elementos do processo, tá? Nós vamos falar agora sobre os elementos do processo. O que são esses elementos do processo? O processo, gente, ele é formado por elementos subjetivos e é formado por elementos objetivos. Os elementos do processo são justamente as formas, ou são justamente as condições, são justamente, digamos assim, os elementos realmente que fazem o processo existir. E o processo, então, ele tem elementos objetivos e ele tem elementos subjetivos. E nós vamos falar um pouquinho deles. Quais que são os elementos subjetivos do processo? Quais são os elementos subjetivos do processo? Primeiro elemento subjetivo do processo que a gente tem que falar são as partes. O primeiro elemento subjetivo do processo que nós temos que falar são as partes, que são o autor e o réu. O autor no polo ativo e o réu no polo passivo, tá? Então, nós temos como elemento subjetivo ou elementos subjetivos do processo, nós temos as partes. As partes, tradicionalmente, vão ser o autor e o réu.
autor, aquela pessoa que está no polo ativo, aquela pessoa que vai entrar com o processo, aquela pessoa que vai iniciar o processo, e o réu, no polo passivo, vai ser aquela pessoa que vai receber aquele processo e vai estar se defendendo. Ainda como elementos subjetivos do processo, nós temos os magistrados, nós temos os juízes, obviamente, nós temos os juízes, e nós temos os auxiliares da jurisdição. Nós temos os auxiliares da jurisdição. E aí, quais são esses auxiliares da jurisdição? Aí nós temos peritos, aí nós temos tradutores, aí nós temos intérpretes, ou seja, nós temos as pessoas que ajudam o processo a se desenvolver. Nós temos então esses auxiliares da jurisdição. Isso está no artigo 149 do CPC. Para quem quiser olhar, está no artigo 149 do CPC. Então, nós temos como elemento subjetivo também os órgãos jurisdicionais ou órgão jurisdicional. O órgão jurisdicional, como eu falei para vocês, é composto de magistrado e também de auxiliares da jurisdição. Outro elemento subjetivo que tem no processo, e na verdade pode ter no processo, é justamente o Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público ele atua nos processos cíveis, lá do artigo 176 a 181 do CPC. Então vamos até abrir aqui para vocês aqui. Vamos abrir aqui só um minutinho. Aqui, ó, gente. Primeiro, só para vocês verem aqui o artigo 149. Quem que são os auxiliares da justiça? São auxiliares da justiça, além de outros, cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária. O escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Então todos esses aí são auxiliares do processo, são auxiliares da justiça que fazem com que o processo se desenvolva e fazem com que o processo possa cumprir o seu fim e a sua finalidade. Ou seja, esses são os auxiliares do processo, os auxiliares do juízo. E aqui, só falando aqui, ó, tá, gente? Artigo 176 aqui, a parte, ó. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático, papapá. O Ministério Público será intimado, no prazo de 30 dias, para intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam. Ou seja, quando que o Ministério Público necessariamente ele tem que intervir como fiscal da lei? Nas causas que houver interesse público ou social, nas causas onde houver interesse de incapaz, e aí leiam incapazes os menores, tá? Toda causa que envolver menor de idade, o Ministério Público tem que participar, ele tem que atuar como fiscal da lei, e em litígios coletivos pela posse de terra rural urbana. Então existem situações que o Ministério Público ele vai atuar como fiscal da lei. E aí eu queria que vocês soubessem, quando o Ministério Público atua como fiscal da lei, ele é chamado de custos legis, tá? Queria que vocês soubessem e gravassem isso. Quando o Ministério Público, tá? Quando o Ministério Público, ele é chamado para atuar como fiscal da lei, ou seja, como fiscal ali do processo, ele recebe ou ele adquire o status de custos
legis. Ele atua como custos legis, beleza? Então o Ministério Público ele faz parte dos elementos subjetivos do processo porque ele participa do processo em algumas situações, beleza? Vamos lá. Vamos falar agora dos elementos objetivos do processo. Vamos falar sobre os elementos objetivos do processo. Primeiro elemento objetivo do processo é o mérito. Tá? Primeiro elemento objetivo do processo é o mérito. O mérito trata justamente da pretensão do autor e defesa do réu. Então, o mérito ele trata justamente da pretensão do autor e da defesa do réu. Então, nesse caso, o elemento objetivo do processo é justamente o mérito, e o mérito vai tratar justamente do que o autor quer e do que a defesa quer. Ou seja, vai tratar da pretensão do autor e vai tratar da pretensão do réu. Outro já estou antecipando aqui. Outro elemento objetivo do processo são os atos processuais, tá? Outro elemento objetivo do processo são os atos processuais, que são ordenados segundo um procedimento. Então, o terceiro elemento objetivo do processo é justamente os atos processuais estes que são ordenados segundo um procedimento. E aí se incluem as citações, incluem-se as petições, audiência de conciliação e mediação, provas, ato do juiz, decisão interlocutória. Ou seja, são atos processuais que compõem um procedimento, que formam um procedimento e que são expedidos justamente para que o processo possa se desenvolver, para que o processo tenha aí a sua finalidade. Então, só para a gente resumir aqui, até para a gente ir fechando aqui, a ação ela é proposta pelo autor, no Estado juiz, ela é proposta no judiciário, e o Estado juiz ele vai citar o réu para se defender, vai citar o réu para expor o contraditório e para, nesse caso, integrar a relação jurídica. Subjetivamente, o processo ele vai comportar a atuação das partes, seja do autor, seja do réu, do magistrado e também do Ministério Público ou de outros auxiliares da justiça. Formado o processo, objetivamente fica composto o mérito. E o mérito envolve a pretensão do autor e a defesa do réu, através de atos processuais que são formados para que o processo se desenvolva. Então, basicamente, esse é o resumo dos elementos do processo, os elementos subjetivos e os elementos objetivos. Ao final, gente, o que o autor quer é justamente uma pretensão, justamente a prestação da sua tutela jurisdicional pelo juiz. Beleza? E aqui só para deixar claro também, e aqui só para deixar alguns conceitos aqui, processo não se confunde com autos e com procedimento. Tá? O processo ele não se confunde com os autos e ele não se confunde com o procedimento. Não se confunde. O processo é uma relação jurídica estabelecida entre autor, réu e juiz para solucionar a lide, tá? O processo é justamente a relação jurídica estabelecida entre autor, réu e juiz para solucionar a lide. Os autos vão ser o conjunto de atos processuais, tá? Os atos processuais que dão aso e que corporificam todo o processo, ou seja, que formam o processo. Então, os autos processuais são, por exemplo, as folhas do processo. Hoje está tudo digitalizado, mas cada folhinha lá está marcada. Folha número 1, folha número 2, folha número 3. Ou seja, é o conteúdo daquele processo. Então, os autos, eles são um conjunto de atos processuais que vão instrumentalizar e que vão corporificar o processo.
E o procedimento, chamado esse de procedimento ou rito, é a sequência lógica e cronológica para a prática dos atos processuais dentro de um processo. O procedimento ou rito é o grupo, é o conjunto de atos processuais que são praticados com determinada finalidade, ordenados, tá? Ordenados com uma finalidade. Então nós temos um rito, nós temos um procedimento, nós temos uma forma que o processo deve seguir, nós temos uma maneira que o processo deve atravessar. E esse justamente é o rito e o procedimento. Gente, no mais é isso. Eu não vou me estender mais, senão a gente vai entrar na matéria que vocês vão ter semestre que vem. Vocês vão ter, eu acho que, processo civil 1, eu acho. Então, na nossa parte ficam mais essas noções introdutórias, beleza? A nossa prova vai até aqui, tá? Deixar claro aí para vocês, a nossa prova vai até aqui. E a nossa matéria também termina aqui, em noções introdutórias de processo. Gente, queria agradecer demais vocês. Queria agradecer vocês durante esse semestre por a gente ter trabalhado junto. Foi um prazer ter estado com vocês. Sei que não foi fácil para ninguém. Sei que cada um teve as suas dificuldades e cada um tem as suas circunstâncias. Mas, graças a Deus, Deus vai dando força aí pra gente vencer, pra gente superar as dificuldades e os desafios, né? E foi um prazer ter trabalhado com vocês, foi um prazer ter estado na sala de vocês de novo, tá? Essa matéria não era inicialmente minha, né? Essa matéria era do professor Claudemir. Acabei tendo que ficar com ela de última hora aí. Mas enfim, espero que tenha preenchido o semestre aí de vocês e possa ter colaborado para que de alguma forma vocês possam ter tido êxito e possam ter retido essa matéria da melhor forma. Beleza? Gente, valeu demais. Fica com Deus. Deus abençoe. Eu que agradeço, Amandinha. Eu que agradeço. Eu acho que foi mais difícil para vocês do que para nós, né? Como professores, então, assim, a gente tem que entender e compreender tudo que vocês passaram também, que não é fácil. Beleza? Gente, amo vocês. Até amanhã, né? Nós temos aula de Direitos Humanos amanhã. Mas é isso aí, tá bom? Deus abençoe. Tamo junto. Abração. Com Deus.